Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho de 2026 e hoje é o dia dos namorados, né? Hoje se comemora o dia dos namorados. E aí, você já presenteou o seu namorado, sua namorada? Você já jogou uma água ali, já regrou ali a sua plantinha? Você já adubou a sua plantinha, o seu relacionamento para que ele esteja sempre florido? Se você não fez isso ainda, se você esqueceu, principalmente se você for homem, tá? Eu aconselho você a correr lá e fazer pelo menos, no mínimo, uma declaração de amor para sua amada, porque mulher costuma ficar brava quando você esquece essas datas, tá? Então, faça isso. Escute o meu conselho, né? Eu já esqueci algumas vezes, algumas datas, e eu sei que não é muito bom. Mulher não costuma gostar disso. A gente, quando a mulher não lembra, a gente não leva tanto em consideração, não se importa tanto. Mas o contrário, a gente sabe que a coisa é muito complicada. Então, aconselho a você que não só hoje, mas como todos os dias, esteja ali adubando o seu relacionamento para que ele esteja sempre florido, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Felipe Santos Silva, também conhecido como Erika Hilton, que deu uma alfinetada, como diz a imprensa, no Elon Musk, porque o Elon Musk agora é o primeiro trilionário do mundo. E, porra, se o cara acumula muita riqueza, o pessoal da extrema esquerda não gosta, né? Acha que isso é um absurdo. Como assim que esse cara está acumulando riqueza? Eles têm aquela ideia de que se você está acumulando riqueza, você está tirando de alguém, né? É uma ideia totalmente idiota, né, desse pessoal da extrema esquerda, assim como eles são, né? E no segundo assunto que nós vamos falar hoje, eu quero falar sobre a justiça italiana, que deu um tapinha com luva, nem tanto luva de pelica, né? Diria que uma luva de UFC, né? Um tapinha com luva de UFC no Alexandre de Moraes em relação ao caso da Carla Zambelli. Vamos falar sobre esses dois assuntos, mas antes eu quero pedir um grande favor para você. Observe se você já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, me dê essa força. Ative o sininho das notificações ali depois de estar inscrito. Ali em todas você será notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. Também não se esqueça de deixar o seu like, fazer os seus comentários e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Vamos começar então, pessoal, mostrando aqui o caso da Erika Hilton, né? O Felipe Santos Silva. Erika Hilton critica Elon Musk após ele se tornar o primeiro trilionário do mundo. Aspas para Erika Hilton. Nem a cura para calvície ele financiou. Eu não sei por que ela tá tão preocupada com a careca do Elon Musk, né? Mas enfim, aí o que o Ericão fez? Postou essa postagem aqui do Pop Time. Elon Musk é oficialmente o primeiro trilionário do mundo. E ela ou ele, né? Fez aquele comentário grandão aqui dizendo o seguinte: o único ser humano acumulou mais de $1 trilhão em patrimônio. Um patrimônio capaz de acabar com a fome, a sede e as doenças do mundo. Eu acho que o Elon Musk pode até não pegar esse patrimônio dele para fazer isso, para acabar com a fome e a sede do jeito que a Erika Hilton queria, né? Mas eu acho que só o tanto que ele produz, o tanto que ele gera de empregos mundo afora, não é só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Os investimentos do Elon Musk são no mundo inteiro, então ele gera emprego no mundo inteiro e eu acho que de certa forma ele está ajudando, né? Mas a ideia dessa turma é acabar com os ricos, né? Mas nem a cura para calvície o Elon Musk financiou. O problema dele, né? Ele faz do dinheiro dele o que ele quiser. Isso é sintomático de um sistema econômico no qual a acumulação é o objetivo em si. Os donos do sistema exploram a terra e a mão de obra humana para acumular poder econômico e então usar esse poder econômico para acumular ainda mais poder econômico. Você sabe por que o Elon Musk conseguiu ficar tão rico? Porque ele não trabalha em escala 6x1, 5x2, nada disso. Esse cara trabalha aqui enquanto ele aguenta ficar acordado. Você pode ter certeza que todo rico, aquele rico que cresceu realmente, né, produzindo, trabalhando, empresário, sei lá, você pode reparar que eles quase não dormem. A escala deles é 7x0. E quase sempre mais de 8 horas por dia eles trabalham, tá? Acordam de madrugada e vão dormir tarde da noite. Por isso que essas pessoas são ricas. Eles abrem mão de um monte de coisa que muitos pobres não abririam. Eu, por exemplo, não quero ser rico. Eu não quero acordar de madrugada e dormir todo dia, meia-noite, trabalhando igual um louco. Não tenho essa intenção. Agora eu vou criticar aqueles que fazem isso? Não. Eu até admiro as pessoas que fazem isso, né? É uma corrida de ratos, olha só aqui.
É uma corrida de ratos soltos em uma ilha com recursos abundantes, interessados apenas em consumir até que nada reste. Né? Então o Elon Musk ele não produz nada, ele só está consumindo e até acabar, até consumir com a Terra inteira. Essa ilha é o nosso planeta e está na hora de seus habitantes pegarem a vassoura. Então, segundo o Felipe Santos Silva, o conhecido como Erika Hilton, temos que eliminar o Elon Musk da face da Terra. Né? Temos que eliminar, porque esse cara não produz nada, onde já se viu? Né? Nem a calvície, nem da própria calvície ele cuida. Eu acho melhor o Elon Musk fazer com o dinheiro dele o que ele quiser do que esse indivíduo aqui, essa Erika Hilton, fazer isso daqui com o nosso dinheiro. Erika Hilton paga seus 2 maquiadores com verba da Câmara. Erika Hilton incluiu maquiadores Ronaldo Haas e Indy Montiel na folha de pagamento do gabinete como se fossem assessores parlamentares. Isso aqui sim é complicado, né? Porque aí você está usando o dinheiro dos outros, o dinheiro público, o dinheiro do pagador de imposto. Elon Musk está usando o dinheiro dele. E está gerando milhares e milhares de emprego mundo afora, no mundo inteiro. Né? Então, parabéns, Elon Musk, por ter se tornado aí trilionário e que você continue investindo pelo bem da humanidade. Está aí a Starlink para provar isso, né? A Starlink que prova isso. É um projeto gigantesco. Satélites aí, você olha, você sai aí à noite fora da cidade, você observa o céu, o que você vê de satélite. É um negócio absurdo, né? Então, um investimento muito grande. Ele poderia muito bem estar numa ilha, comprar uma ilha paradisíaca e ficar lá curtindo a vida, doidado, né? Não, o cara prefere trabalhar e produzir. Mas, segundo o Ericão, ele tem que ser varrido do mapa. Vamos falar, então, da justiça italiana que deu aquele tapinha com luva de UFC na fuça do Xandão, né? Temos aqui no Metrópolis, STF reage à decisão da Itália sobre o caso Zambelli, né? Segundo o documento da Itália, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, era vítima e juiz do processo que levou à condenação da ex-deputada. Né? E isso é fato, né? Tudo que o Xandão tem feito aqui, ele acostumou, o modus operandi dele aqui no Brasil é ser investigador, ser juiz, ser a vítima, né? E ser tudo no processo. Ele só não é o réu, né? Porque ele tem motivo para ser o réu. Né? Tem os 129 milhões ali do Vorcaro, ele tem bem motivo para ser o réu também. Mas a única coisa que ele não quer ser é o réu. Né? E aí, então, a Itália resolveu negar a extradição da Carla Zambelli, mais um país que reconhece que a justiça brasileira não tem credibilidade. Já tem os Estados Unidos que negou a extradição do Alan dos Santos, do Ramagem, né? Foram lá espionar o Ramagem, foram expulsos de lá, né? O agente da Polícia Federal. Temos lá na Espanha o jornalista Oswaldo Eustáquio também, né? Que a Espanha também negou a extradição do Oswaldo Eustáquio. E aí temos ainda o assessor do Alexandre de Moraes, que está na Itália também, né? E esse daí é quase certeza que vai ser negada a extradição dele também. Então, o Alexandre de Moraes está sendo reconhecido mundialmente como um ditador. Aqui no Brasil, só o pessoal da grande mídia aí que faz de conta que não enxerga que ele é um ditador, e o pessoal da extrema esquerda que fica batendo palma porque ele está perseguindo agora o pessoal da direita. Antigamente, o pessoal da esquerda chamava ele de ditador, né? Chamava. Advogado do PCC e tudo mais. Mas agora estão aplaudindo o Alexandre de Moraes. E aí, o que acontece? O Fachin, ele reagiu à justiça italiana e disse que o STF referendou decisões de Moraes sobre a Zambelli. E realmente eles referendaram, né? E isso aqui o Fachin não percebe, talvez não perceba, mas ele está confessando que eles foram cúmplices das ilegalidades do Alexandre de Moraes. Só isso que ele está fazendo. Ele está confessando que os demais que seguiram aí a decisão do Alexandre de Moraes apenas estão sendo cúmplices. Então não é só o Alexandre de Moraes, agora que é o ditador. O Fachin reconhecendo isso, os seus companheiros que acompanharam ele ali também passam a ser ditadores iguais a ele. O Eduardo Bolsonaro postou este vídeo aqui do SBT News e ele diz o seguinte: a STF da Itália absolve Carla Zambelli. Moraes foi vítima e julgador ao mesmo tempo. Quem poderia imaginar que um Estado democrático de direito poderia dizer algo assim, não é mesmo? Ironia. Os abusos de Moraes só valem no Brasil, né? E só valem no Brasil porque nós estamos vendo aí a imprensa sendo cúmplice disso daí
E o Congresso também sendo cúmplice por motivos óbvios, né? Grande parte do Congresso tem rabo preso. Então, se nós não tivermos aí um Congresso modificado este ano, e modificado voltado à direita, isso tende a permanecer, né? Agora, se a gente conseguir fazer principalmente um Senado voltado ali com a maioria voltada à direita, aí a coisa pode mudar de figura. Então, vamos ver aqui este videozinho que o SBT News, né, essa matéria que o SBT News fez aqui sobre este caso da Carla Zambelli. Com plantão aqui no SBT, temos atualização no caso então da ex-deputada Carla Zambelli, que está na Itália. Nós estamos trazendo toda a apuração em relação a esse tema, porque a Justiça da Itália publicou a decisão sobre a absolvição de Zambelli e diz que Alexandre de Moraes foi vítima e juiz no caso. É o que diz o documento que foi divulgado e, claro, nós estamos lendo todos os detalhes desse documento. A gente vai conversar direto com a Vitória Bel, nossa analista de política em Brasília, que ela também está debruçada nesse documento e compreendendo todo esse posicionamento, né, ô Vitória? O que diz, então, a Suprema Corte, podemos dizer assim, da Itália em relação à ex-deputada Carla Zambelli, que teve um pedido de extradição negado em maio e a justificativa disso? Pois é, Luara, o nosso repórter José Matheus Santos conseguiu esse documento que veio, portanto, da Suprema Corte italiana, mostrando o porquê que a extradição de Carla Zambelli foi negada. E o documento está em italiano, então a gente ainda está lendo de forma um pouco devagar, mas o documento basicamente justifica por que a extradição, a decisão de anular a extradição foi tomada. A Corte italiana, por exemplo, fala que bem como foi insuficiente a fundamentação ao acúmulo de funções de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz de execução na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, integrante da Suprema Corte Brasileira, em violação ao princípio da imparcialidade e independência do juiz. Vamos lembrar que Carla Zambelli foi para a Itália depois que o ministro Alexandre de Moraes justamente a condenou a 10 anos de prisão em regime fechado por contratar o hacker Walter Delgatti para invadir o sistema do judiciário e também incluir documentos falsos. Carla Zambelli foi condenada, mas antes que ela pudesse ser presa, ela foi para a Itália. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, depois disso, juntamente com a Polícia Federal, começaram a pedir para o governo italiano a extradição da deputada. Zambelli chegou a ser presa, inclusive, na Itália, ficou alguns meses em uma prisão italiana, mas o que acontece, ela conseguiu ser solta agora, recentemente, quando justamente a justiça italiana considerou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, portanto, era inválida e negou esse pedido de extradição. Hoje a gente tem, portanto, o detalhamento dessa decisão da Justiça italiana, que está apontando o ministro Alexandre de Moraes como sendo parcial, e por isso que a Justiça italiana, então, acabou negando o pedido de extradição a Carla Zambelli, que deve, então, permanecer livre na Itália. Luara. Pois é, né? Essa ilegalidade que o Alexandre de Moraes cometeu com a Carla Zambelli, ela é grave? Ela é grave. Mas, pelo menos, a Carla Zambelli, como deputada, ela tinha ali o seu foro por prerrogativa de função para levar para o Supremo Tribunal, né? Para levar para ser julgada no Supremo. O pior são as pessoas que ele pegou, as milhares de pessoas que ele pegou lá do 8 de janeiro, que não tinham, nenhuma delas tinha foro por prerrogativa de função, e levou todo mundo para a Suprema Corte, julgando ali de lotes, né, de baciada, como eles diziam, né? Isso aí, gente, um dia vai ser tudo revisto. Isso aí tudo vai ser revisto. Essa questão de golpe, que teve um golpe no Brasil, isso tudo vai ser revisto. Não é possível que isso vá permanecer, porque é uma coisa tão arbitrária, tão ilegal, que salta aos olhos de qualquer um. Não precisa ser nenhum bacharel em direito, não precisa, pode ser um leigo mesmo, que ele vai entender que isso aqui é tudo ilegal. Todo mundo sabe, o pessoal da esquerda sabe disso. Só que como está beneficiando eles estão aplaudindo e fazendo de conta que está tudo certo. Nós vemos o Fachin. Você acha que o Fachin não sabe que o Alexandre de Moraes está cometendo um monte de ilegalidades, mas fica ali de corporativismo, apoiando o parceirinho ali, né? Então, nós estamos num mato sem cachorro com essa turma. Isso só vai mudar, como eu disse, quando a gente conseguir mudar o Congresso, principalmente o Senado Federal. Caso contrário, essa situação não mudará. Mas nós temos esperança que isso vai acontecer neste ano e nós vamos sim dar uma guinada à direita, como está acontecendo na América Latina inteira aí, guinando à direita. Eu acho que o Brasil também tem tudo para acontecer isso. E aí sim nós teremos um cenário totalmente favorável, aí sim,
o Brasil se tornar novamente um país democrático, porque não dá para dizer que nós temos uma democracia onde acontecem coisas como essa. Um país democrático, isso é impossível de acontecer. Peço a vocês novamente que se inscrevam no canal, se não tiver inscrito, deixe seu like, faça seus comentários. O que você acha de todo esse absurdo aqui? O que você acha da Erika Hilton querendo varrer o Elon Musk do planeta, né? O que você acha de tudo isso? Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.